Eu vou pedir que você, ainda com a sua Bíblia aberta, que você abra em dois textos. A gente vai ler o Salmo 51, versículo 10, e depois Mateus 5, e versículo 8. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mais uma vez, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então o livro de Salmos diz: cria em mim um coração puro. E Mateus diz: bem-aventurado os de coração puro, porque eles verão a Deus. Na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, Salmo 51 e 10 fica bem mais interessante. Diz assim: felizes as pessoas de coração puro, felizes as pessoas de coração puro, pois elas verão a Deus. Veja você que esse versículo, ele está tratando de duas coisas tremendamente especiais. A primeira é que ela trata da essência da vida. Ela trata daquilo que há de mais precioso. Ela trata do nosso coração. Ela fala daquilo que é o íntimo do nosso ser. Não está relacionado à força, não está relacionado com o caráter, não está relacionado com o lado misericordioso de ser, não está relacionado ao lado pacificador e justo, que são todas as outras bem-aventuranças de Mateus 5. Mas Mateus 5 e 8, bem-aventurados puros de coração, é algo que vai mergulhar na essência daquilo que nós devemos ser e daquilo que nós podemos ser lá no nosso coração, lá no nosso íntimo. O primeiro aspecto é esse. Ele trata da essência da vida. O segundo aspecto importante é que, além de tratar da essência da vida, ele fala do propósito final da vida, que é ver a Deus. Bem-aventurados puros de coração, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, esse é o propósito final da vida, ver Deus. Na verdade, toda pessoa que cuida da essência da vida, toda pessoa que cuida do seu coração, do seu íntimo, ela pode ter a absoluta certeza de que ela vai alcançar o propósito maior da sua vida, que é um dia ver a Deus face a face. Então, eu queria que hoje você olhasse bem, que você redobrasse a atenção, que você olhasse com muito carinho a essência dessa mensagem, que se revela nessas duas palavras: coração puro. É um pequeno tema que eu quero desenvolver através de algumas perguntas que eu tenho para você hoje. Vamos pensar no coração puro através de alguns questionamentos, através de perguntas. E essas perguntas nos ajudarão a passear na Bíblia e entender o que significa um coração puro. A primeira questão que eu quero levantar com vocês hoje é: por que o coração? Por que a Bíblia fala do coração aqui nesse texto? Por que Deus não falou de outro departamento do nosso corpo?
Por que que Deus não falou de outra parte do nosso corpo? Por que o coração? Veja que algumas razões você já sabe, você já conhece. Não precisaria de um tradutor, não precisaria de um pregador para ensinar você, porque existem coisas que nós já sabemos. Por que o coração? A primeira razão é porque o coração é o centro de tudo. O coração é o centro de todas as coisas. Tecnicamente, o coração é o centro de tudo. Biologicamente, o coração é o centro de tudo. Emocionalmente, o coração é o centro de tudo. O centro da personalidade, o centro da vontade, o centro das emoções. E porque ele é o centro de tudo isso, ele deve ser limpo. Porque é o centro de tudo isso, ele deve ser puro. O coração precisa ser puro, porque ele é o centro de tudo. Outra razão sobre por que o coração. Porque o coração, ele não apenas é o centro de tudo, mas ele é perigoso. O coração é perigoso. É perigoso de tal forma que Jeremias chegou a dizer no capítulo 17, que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E ele vai dizer no versículo seguinte, só Deus pode esquadrinhar o coração do homem. Então por que o coração? Porque ele é o centro de tudo, porque o coração é o centro, e porque o coração é perigoso. Ele é um potencial perigo para nós mesmos, porque ele tem uma capacidade de fazer coisas que podem nos magoar profundamente. Outra razão, em termos de questão, por que o coração? Porque, além dele ser a essência da vida, além dele ser perigoso, ele é a fonte que borbulha, ele é a fonte da onde tudo nasce. Jesus mesmo disse que é do coração que procede os homicídios, é do coração que procede o adultério, é do coração que procede maldades, é do coração que procede violências. Tudo que é ruim na natureza humana procede do coração. Tudo que é desagradável na natureza humana, tudo que é tão perigoso de fato, vem do coração do homem. Nasce do coração, borbulha do coração primeiro, para depois se tornar efetivamente uma ação. Por isso a Bíblia diz, felizes são as pessoas que têm um coração puro, porque elas verão a Deus. Então veja que a chave para ver a Deus é ter um coração limpo, é ter um coração puro. E a outra pergunta que temos é, por que Deus faz questão do coração? Porque o coração é o centro de tudo na nossa personalidade, porque ele é muito perigoso, porque o coração é a fonte de todas as ações, sejam elas boas ou sejam elas más. E por que mais o coração? Porque ele simplesmente é o desejo de Deus. É o desejo de Deus. Em Provérbios, tem um dos versículos mais lindos da Bíblia, é o Provérbios 23, versículo 26, que diz, Deus mesmo diz ali, dá-me, filho, o teu coração. Olha o que Deus está dizendo para você hoje. Olha o que Deus está dizendo para nós hoje. Dá-me, filho, dá-me, filha, o teu coração. Veja, Deus não quer a tua beleza, Deus não quer o seu talento, Deus não quer a sua influência, Deus não quer a sua desenvoltura, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu bolso, Ele quer o teu coração. Porque se Ele tiver o teu coração, tudo Ele potencializará.
para a sua própria edificação e para a glória dele. Por que o coração? Porque é o coração que Deus deseja. Deus não quer a sua aparência religiosa. Deus não quer a sua religiosidade. Deus não quer de você uma mera confissão de fé. Deus não quer o mero louvor dos seus lábios. Pelo contrário, Ele mesmo disse que existe um povo que honra com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Deus não quer uma mera aparência, Deus não quer um mero louvor dos seus lábios. Ele diz aqui que tudo que Ele quer é o teu coração. Veja que o nosso coração e a nossa boca muitas vezes são tão inimigos um do outro, de tal forma que em algum momento um pode falar mais alto e o outro pode estar tão calado. Foi Deus mesmo quem disse ao profeta Isaías que o seu povo tem a capacidade, às vezes, louvá-lo com tanto entusiasmo, com tanta motivação, mas ter um coração bem longe dele. Deus pede um coração puro. Por que um coração puro? Porque é o que Deus deseja, o nosso coração. Segunda pergunta importante, para entender o que é um coração puro, nós já vimos o porquê de um coração, o porquê Deus quer o coração, mas agora, o que é um coração puro? Como é que eu posso olhar para dentro de mim mesmo? Como você pode olhar para dentro de você mesmo e perguntar se o nosso coração é puro? Como o nosso coração se torna puro? Como eu identifico o coração puro? Como eu posso definir o que é um coração puro? E aí, nós precisamos nesse momento lembrar das lições básicas que a gente aprende desde pequeno numa igreja e que elas respondem uma das perguntas mais complexas do mundo. O que é ter um coração puro? O que significa o coração puro? E a primeira das respostas é que o coração puro é motivo de oração. Davi disse em um dos salmos mais enigmáticos da sua vida: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, versículo 10, que foi o salmo que nós lemos. Veja, o coração puro não é algo instantâneo. O coração não nasce puro. Por natureza, o nosso coração já nasce ruim. Veja que no mesmo Salmo 51, Davi diz: eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, eu tenho na minha genética essa herança maldita que me faz um pecador, corrosivo e perigoso. Isso corre no meu sangue. Ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci em pecado. Então, o que é um coração puro? É motivo de oração. Você tem que orar se você deseja ter um coração puro. Você tem que orar e pedir a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Então veja que ele não é algo natural, ele não é algo mecânico. Eu tenho dentro de mim um coração que pulsa, eu tenho dentro de mim um coração que bombeia sangue, sim, mas não é desse coração que Deus está tratando aqui, especialmente em Mateus capítulo 5, versículo 8. Não é desse coração que suplica Davi no Salmo 51, versículo 10. É a fonte, é o centro, é a essência, é a parte mais íntima do teu ser,
É lá que você deve ter o motivo de toda a sua vida, em dizer: Deus, cria em mim, estabelece em mim, organiza, Senhor, em mim, faz nascer, ó Deus, poderosamente em mim, um coração puro. Deve ser o alvo das nossas orações. Outra maneira de entender o que é um coração puro é que o coração puro trata da pureza interior, daquilo que não é aspecto externo, mas é aquilo que está dentro, é aquilo que está no íntimo. Você percebe que Jesus sempre lidou com uma categoria de pessoas que sempre lhe deu muito trabalho. Jesus sempre teve que se relacionar com pessoas que traziam tantas dificuldades nos seus comportamentos diante dele, e eram pessoas religiosas. Os fariseus foi um desses grupos de pessoas. O que caracterizava os fariseus? Pessoas que se preocupavam mais com o exterior do que com o interior. Se preocupava mais com a religiosidade do que com o coração puro. O que é ter um coração puro? É jamais ser um fariseu diante de Deus. O que é ter um coração puro? É ser liberto de toda preocupação exterior, é ser liberto de toda preocupação cosmética e se importar mais com o seu coração, com a pureza do seu coração, da sua alma. Coração puro pode ser definido também como alguém que tem verdade no íntimo. Aquela verdade que está lá dentro. Aquela verdade que não se preocupa tanto assim com a opinião das pessoas, mas tudo o que ela se importa é em agradar a Deus. Porque muitas vezes todo o nosso esforço é o contrário. Nós esquecemos de uma vida que agrada a Deus e nos preocupamos tanto com uma vida de agradar as pessoas, ainda que isso custe o louvor a Deus. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Coração puro significa verdade no íntimo. Um coração que se importa o tempo todo em agradar a Deus e não aos homens. Davi, quando pecou, você sabe que o pecado de Davi é um pecado conhecidíssimo, um pecado muito bem arquitetado e planejado, um pecado organizado, bem seguido de estratégias, de esquemas e pecados a mais, e outros pecados para sustentar o pecado inicial. E Davi ficou tão apavorado, Davi ficou tão perdido, e o Salmo 51 vai dizer que enquanto ele calava o seu pecado, e enquanto nós calamos o nosso pecado, enquanto nós o ocultamos, enquanto nós jogamos por debaixo do tapete, Davi vai dizer no Salmo 51 que a mão do Senhor vai pesando sobre nós, vai tirando de nós todo o vigor espiritual, vai tirando de nós toda a alegria, toda a nossa espontaneidade. E aí Davi fala assim: Senhor, além de criar em mim um coração puro, não retires de mim o teu Santo Espírito, e me dê outra vez a alegria da presença de Deus, a alegria da tua salvação. Quando o coração é puro, ele é completamente transparente diante de Deus. Transparente de tal maneira, transparente a tal ponto que ele é o mesmo, tanto publicamente quanto em particular. É a mesma coisa. Diante das pessoas, ou quando não tem ninguém vendo, o coração é o mesmo. Ele é puro, ele é transparente diante de Deus. Que bom, meus amados irmãos, a gente poder dizer isso, e a gente poder buscar em oração
que Deus nos dê um coração puro assim, porque é isso que Ele espera de nós. O que é um coração puro? Vamos avançando. É aquele que não tem nenhuma dissimulação. O coração puro é aquele que não tem nenhuma fraude. O coração puro é aquele que não tem nenhuma hipocrisia. O coração puro é aquele que não tem nenhuma malícia. O coração puro é aquele que não tem nenhum ressentimento. Este é um coração puro. E por isso a Bíblia diz: bem-aventurados são os limpos de coração. Felizes são as pessoas que têm um coração puro, porque somente elas verão a Deus. Sem santificação, sem pureza do coração, ninguém verá a Deus. E a terceira pergunta que eu tenho aqui é: como ter um coração puro? Eu sei, nós sabemos o porquê do coração puro. Nós aprendemos o que é um coração puro. Mas como ter um coração puro? Já que nós aprendemos que o coração é um inimigo tão perigoso, já que nós aprendemos que ele é a fonte de todo o nosso ser, já que ele é a origem de todas as nossas ações objetivas e práticas, como ter um coração puro? Para depois encontrarmos o propósito maior da nossa vida, que é vermos a Deus face a face. Então, como ter um coração puro? E aqui nós temos alguns pontos. Ponto número 1, sempre buscar o arrependimento. Sempre, o tempo todo, se arrependa. Se arrependa sinceramente. Se arrependa honestamente. Se arrependa verdadeiramente diante de Deus o tempo todo. Apóstolo Paulo dizia que havia uma luta dentro de si mesmo. A vida dele era uma vida de guerras, de batalha, de combate. Em algum momento ele disse: olha, com os meus membros eu procuro servir. Eu quero servir ao Senhor com os meus membros. Eu quero fazer a vontade de Deus com os meus membros. Mas dentro de mim tem uma coisa que me empurra para longe de Deus. Eu quero servir a Deus, mas dentro de mim existe algo que me empurra para longe de Deus, e eu fico nessa luta. Eu fico nessa batalha. De um lado, eu quero fazer o que agrada a Deus, e de outro, eu faço conscientemente aquilo que lhe desagrada. Quem me livrará do corpo dessa morte? Esse era o questionamento do apóstolo Paulo. Essa era a luta do apóstolo Paulo. E quando chega lá em Romanos, no capítulo 8, ele ergue o brado de alegria. Ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus. E por isso, irmãos, dentro do nosso coração deve haver o arrependimento. Dentro do nosso coração tem que haver uma confissão. E Davi disse no Salmo 51, enquanto eu calei, meu vigor se tornou como a sequidão de um deserto. Mas quando eu abri a minha boca e confessei o meu pecado, a tua mão me deu um alívio tão grande, e eu percebi de novo que eu tinha livre acesso à tua presença. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Enquanto eu me calei, enquanto eu escondi o meu pecado, a minha força, o meu vigor se tornou como uma sequidão de um deserto. Mas quando eu abri a minha boca, quando eu confessei, arrependido, contrito, quebrantado, confessei o meu pecado, a tua mão me deu um alívio tão grande. E eu percebi de novo que eu tinha livre acesso a ti. Como ter um coração puro? Busque sempre confessar os seus pecados diante de Deus. Busque sempre um coração quebrantado, busque sempre o arrependimento constantemente diante de Deus. Como ter um coração puro? Não flerte com o pecado.
Não namore a tentação. Não paquere o pecado. A Bíblia manda você fugir da carne, não manda você resistir. A Bíblia manda você resistir ao diabo pela fé, e ele fugirá de vós. Mas tem gente que está tentando resistir à carne, e do diabo ele foge. Não é assim. Sujeitai-vos diante da poderosa mão de Deus e resisti ao diabo pela fé. Enfrenta-o em nome de Jesus e ele fugirá, mas da carne você foge. Não flerte com a sua carne, não flerte com a tentação, com o pecado, não. Como ter um coração puro? Tome cuidado até com a aparência do mal, é preciso evitá-la. Me faz lembrar de John Wesley, com seus quase 90 anos. Em algum momento ele disse: o meu coração é como um barril de pólvora prestes a explodir, e para que o meu coração não exploda com o pecado, eu tenho que mantê-lo umedecido com o orvalho do Espírito Santo. O meu coração é um barril de pólvora prestes a explodir, e para que ele não exploda com o pecado, eu tenho que mantê-lo umedecido com o orvalho do Espírito Santo. Glória a Deus! Nosso coração tem que ser regado pelo Espírito Santo constantemente, para que ele não venha explodir de pecados. Os irmãos então percebem, então, que para ter um coração puro, é necessário arrependimento. Para ter um coração puro, é necessário confissão de pecados. Para ter um coração puro, é necessário evitar a aparência do mal o tempo todo. Outra coisa, para se ter um coração puro, procure agradar a Deus. Procure agradar somente a Deus. Quando a gente faz algo para agradar uma pessoa, às custas de desagradar a Deus, nós ficamos relativamente bem com aquela pessoa por algum tempo. Mas lá no fundo, irmãos, Deus não está satisfeito conosco. Em algum momento, isso vai pesar, mais cedo ou mais tarde, em nossas vidas. Deus se desagradar de nós, mais cedo ou mais tarde isso vai pesar na nossa vida. Como ter um coração puro? Procure agradar somente a Deus. Salmo 38 tem algo impressionante sobre o coração. Salmo 38, ele fala de um coração desassossegado. Ele fala do desassossego do coração de uma pessoa. Conforme o pecado fica ali, impregnado naquele coração, conforme o pecado fica ali, dominando, tomando conta, o desassossego atrapalha. Um coração cheio de pecados significa uma alma atribulada, agitada, uma alma inquieta, uma mente inquieta. É aquele coração agitado, é aquela alma agitada, é aquele medo, é aquela inquietude, é aquele problema que, na verdade, é gerado no coração físico, mas ele não nasce lá. Ele nasce por conta do desassossego do coração, centro do nosso ser, que não está em paz com Deus. Enquanto você não estiver em paz com Deus, o seu coração vai ficar atribulado, a sua alma vai ficar atribulada, a sua mente vai ficar inquieta, o seu espírito vai ficar agitado. Tudo isso é consequência de um coração que não está em paz com Deus. Como ter um coração puro? Agir sempre com total sinceridade.
Agir sempre com total integridade diante de Deus. Aí você não vai ter problema algum. Se você é sincero diante de Deus, se você tem um coração íntegro diante de Deus, você vai ter paz. E quando você for dormir, quando você colocar a sua cabecinha no seu travesseiro, a Bíblia diz que você vai deitar em paz, que você logo vai dormir tranquilamente, porque o Senhor é aquele que vai fazer você repousar seguro. Mas quando o nosso coração está pesado, a gente pode até dormir por algum tempo, mas basta abrir os olhos em algum momento, seja de madrugada, ou seja amanhecendo o dia, talvez para você pegar um copo d'água, talvez para você ir no banheiro, você pode até dormir por um tempo, mas em algum momento, quando você abre os seus olhos, por algum motivo, tudo aquilo vem de novo na sua consciência, tudo aquilo vem de novo na sua alma, e tudo aquilo pesa demais, e tudo aquilo nos consome demais. Vem as lembranças, vem uma enxurrada de coisas que nos perturba. Bem-aventurado aqueles que têm um coração puro, porque eles verão a Deus. Tudo que nós precisamos para ter paz é um coração puro. Tudo que nós precisamos para dormir tranquilamente é de um coração puro. Um coração puro sabe que Deus está no controle de tudo, ele descansa nisso. Um coração puro sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa os noticiários, não importa os últimos acontecimentos, ele está em paz, seu coração é puro, seu coração é íntegro diante de Deus, ele sabe que Deus está cuidando dele. Bem-aventurado aqueles que têm um coração puro, porque eles verão a Deus. Eu preciso entender porque Deus faz tanta questão do coração. Eu preciso entender o que é um coração puro. Eu preciso entender como ter um coração puro. E nós vimos tudo isso já. Mas a última questão que eu preciso entender qual é o resultado do coração puro? Qual o resultado do coração puro? Veja, Salmo 24. Salmo 24, versículo 3, 4 e 5. Qual é o resultado de alguém que cultivou? O resultado de alguém que orou, que buscou, que viveu com o coração puro a maior parte da sua vida. Olha o resultado de se ter um coração puro. Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Olha o verso 4. Ele responde as duas perguntas do verso 3. E ele dá a certeza de conquistarmos o que está prometido no verso 5. Os limpos de mão, os puros de coração, diz ele, esse vai entrar no templo do Senhor em paz, vai enxergar o Senhor durante a sua vida, vai vê-lo face a face, vai conquistar e vai obter de Deus todos os favores, todos os benefícios, todas as riquezas que ele precisa. O segredo está aqui, irmãos. A resposta também está aqui. Por que o nosso coração bate desassossegado? Por quê? Porque o nosso coração não é puro. O nosso coração bate desassossegado porque ele não é puro. O nosso coração bate desassossegado porque ele corre atrás de coisas que Deus não aprova.
Enquanto você viver uma vida que Deus não aprova, o seu coração não estará em paz. Enquanto você correr atrás daquilo que Deus não aprova, o seu coração não ficará em paz. Ao invés de nós obtermos as coisas que Deus nos prometeu tranquilamente, nós tentamos buscar por nossa própria competência. Em vez de passarmos a nossa vida vivendo debaixo das promessas de Deus, descansando na sua palavra, nós tentamos conquistar pela nossa própria competência e vivemos a nossa vida inquietados de um lado e de outro, e somos levados por obsessões constantemente. E aí Deus não nos dá. E quando Deus não nos dá, e Ele não nos dá porque nós estamos andando afastados dos propósitos dEle para nós, quando Deus não nos dá, nós ficamos inquietos, o nosso coração fica totalmente desequilibrado. Nós pedimos e queremos que Deus dê. E tudo, Senhor, para que a Tua palavra seja aplicada ao coração de cada um de nós. Tudo que nós precisamos é de um coração puro. Nos ajuda a alcançar isso, porque sem Ti, Senhor, nós não podemos nada. Toca no meu coração, toca no coração desse irmão, dessa irmã, toca no coração desta família que está reunida ao redor da Tua palavra nesta hora. Ó Deus, visita cada um, transforma cada coração, potencializa a Tua palavra. Ó Deus, fortifica esta família, fortalece esse coração, tira toda a fraqueza, transforma em força, tira toda a tristeza, transforma em alegria, tira toda a angústia, Senhor, e transforma em motivação, muda as perspectivas desse homem, desta mulher, desse coração, para que venhamos somente caminhar de acordo com a Tua vontade, Pai. A nossa vida está em Tuas mãos, faça de nós conforme o Teu querer. Ajuda o Teu filho, ajuda a Tua filha, ajuda esta família, para que possamos glorificar ao Senhor em todo o tempo, e com isso, sermos edificados aqui nesta terra. Tudo isso nós Te pedimos em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.